em 2016. E Magela tinha discernido, né? A gente, na comunidade, precisa fazer alguns retiros, né, pessoais. Eu estava como coordenadora na época. E aí eles me chamaram para ir para um retiro lá em Aracoiaba. E foi interessante a experiência. Há 5 anos atrás, em 2016, esse período era também o final de semana do Sagrado Coração de Jesus. E eu já vivi muitas experiências na minha vida e com Deus também, né? Nesse período, estava bem complicado lá em casa, minha vida, minha história, trabalho, tudo. E eu tive que fazer uma viagem. Os meus 2 filhos que estão correndo por aqui, eles eram ainda menores, né? Eles têm 5 anos atrás, o Levi tinha 4 anos, né? E o Davi era um bebê. Então, eu tive que abandonar tudo, né? Eu me recordo que quando Magela e a Luísa chegaram lá em casa para pegar... Eu estou chorando, sou igual o diácono. Quando eles foram me pegar, estava uma bagunça tão doida lá em casa, era roupa estendida, era tudo. Quando eu olhei, eu disse, poxa, eu passei uma semana me preparando para esse retiro. E quando eles chegam, está desse jeito ainda. Os meninos para arrumar. Então, assim, quando eu olhei para aquilo e vi o Magela e a Luísa, eu pensei, e agora, eu vou ou eu desisto, né? Só que eu sempre fui assim, eu demoro. Mas quando eu me decido, eu não tenho mais como voltar atrás. Eu não consigo voltar atrás. Eu acho que o Senhor me mantém na rédea direto. Porque quando eu olho, Ele já vai botando para frente, né? Então, eu fui. E a cena que eu saí de casa, eu não gostei. Eu saí de casa meio ruim, porque eu vi meus filhos andando para o lado, os grandões, né, olhando, dizendo, para mamãe, a senhora vai mesmo? Tipo isso, né, que eu ia passar... Foi 3 dias, não foi? Eu fui na sexta e voltei no domingo. Então, eu não tinha feito isso, largando as 5 criaturas lá. E no caminho, um caminho muito longo, eu fui digerindo, desprendendo, largando devagar o que eu pensei que eu tinha deixado. Porque eu só deixei no visual, mas tudo eu levei dentro de mim. Meus filhos, a preocupação da casa e tudo. E o caminho muito longo, e aí eu fui respirando, e eles conversavam, a Luísa falou um assunto que agora eu nem posso tocar aqui, coisas de intimidades, de amizades. E eu fui desprendendo. E naquele caminho eu vi que eu estava largando realmente tudo para eu estar com Ele, sozinha. Porque eles me largaram numa capela, né, num local. E eu fui. Gente, para a gente buscar o Senhor e se encontrar com Ele, e ouvir as batidas do seu coração, e experimentar a graça que Ele quer derramar sobre nós, para a gente experimentar o que Santo Agostinho, Santa Teresa, esses que a gente diz que são santos, mas eles nem se achavam assim, para a gente experimentar coisas que o mundo nunca vai permitir que a gente experimente. Nós precisamos largar e desprender de muitas coisas, inclusive de quem amamos. Eu me recordo de que quando eu cheguei no lugar, eu já não estava mais me lembrando com preocupação do que eu tinha deixado. E quando eu botei os pés em Aracoiaba, me recordo demais do tempo nublado, muito escuro e um ventão assim. Aquele vento, aquele clima diferente, né? Eu pensei comigo mesmo, Senhor, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Não pode olhar para trás. E aí eu botei os pés lá e pensei, será que é isso que é amar a Ti sobre todas as coisas? Amar a Ti, inclusive, sobre quem nós amamos muito, né? Filho, esposo.
né? Nós amamos muito quem está próximo de nós. E eu pensei, será que é isso que é largar e te amar acima de todas as coisas? Como isso é ruim! Como é ruim esse caminho de se desprender do que a gente ama para amar a Ti sobre tudo, né? Estou contando isso porque aconteceu uma coisa muito interessante. Eu, Jaqueline Silva Lemos, Magélia Luiza me conhece, eu não sabia que era o final de semana do Sagrado Coração de Jesus. Quando eu tomei conta do que era, achei ótimo. Aconteceu que no dia seguinte o Magela me levou no Alto Santo, uma capelinha bem pequenininha. E é outro caminho de pissarra e um verde lindo, né? Uma paisagem linda e uma estrada ruim, que me fez refletir mais uma vez nesse caminho difícil que a gente enfrenta dentro de nós e ao nosso redor para poder experimentar um momento como esse. Se não houver desprendimento nosso, se nós não largarmos, não conseguimos desprender, se a gente não desapegar, se a gente quiser tudo e Ele, nós não vamos experimentar de muitas coisas. E nesse caminho difícil, subimos um monte. Quando chegamos lá, uma capelinha do tamanho de um ovo. Mas a minha vontade era dizer, Magela, tchau, vai embora. Mas não precisou, que o Magela me abandonou lá e foi embora. E lá nessa capela eu abri a porta, fechei e fui para o altar. E lá eu me prostrei e fui falar com ele de tudo que eu tinha, de tudo que eu tinha largado, né? Só por um final de semana, não é? Igual vocês aqui, que largaram, só Deus sabe o que, para estar essa noite aqui. Só Deus sabe. Alguns trouxeram ainda o que amam, né? Alguns trouxeram. Mas desprenderam de outras coisas, da redinha, do cansaço, né? De outras coisas também. Alguém pode ter deixado alguém doente, eu não sei. E quando eu cheguei lá, eu me prostrei, falando para ele o que eu tinha deixado por ele. Olha, tu acha coisa dessa? Eu deixei aquilo tudo para estar aqui. E aí? E agora, né? Isso é o prostrado. Você vê como cega a gente as preocupações da vida. Por isso que os discípulos de Emaús, eles não enxergavam Jesus. A dor nos cega, a frustração, a decepção, as preocupações da vida, as coisas mundanas, tudo nos cega. E lá prostrada, me desprendendo e dizendo para ele o que eu tinha deixado, que eu tinha entregado, me deu aquela vontade, porque quando eu me prostrei de olho fechado. Me deu aquela vontade, todo tempo aqui escutando assim, não era uma voz, era algo de dizer que eu erguesse a cabeça, eu levantasse a cabeça. Eu achei que era até uma coisa assim para a vida, né? Ergue a cabeça, eu pensei que era isso. E aqui, quando eu faço assim, ó, que eu levanto, o altar estava aqui, e eu fiz isso e levantei a cabeça, que eu olho. Tu lembra o que aqui tem, Luísa, de frente desse altar? Uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, na frente do altar, exposta mesmo, que quando eu olhei, eu tive um susto. E naquela hora não teve mais nenhuma palavra, porque ele dizia, tu deixou tua casa, teus filhos, teu marido, tudo por amor de mim, e eu quero. E eu dei a ti a minha vida. E um amor tão grande que fez meu coração saltar fora. Eu não disse mais nenhuma palavra. Eu não quis mais nem orar.
E é isso que eu preciso dizer para você hoje. A você que ainda não viveu essa experiência. Jesus, Ele amou tanto o mundo que o coração dele não podia ficar dentro do peito, gente. Por isso que sacou fora. Foi amor demais para ficar dentro. Quem sentiu aqui já uma alegria tão grande, tão imensa, que o coração fazia assim, que você pensava até que ia passar mal, de tanta alegria. Isso foi algo que você sentiu que, se pudesse, teria sacado fora, mas no dele pode. Antes dele ir para a cruz, ele sentiu um amor. Ali era o ápice do amor. Estava tão forte, tão grande, que o coração dele naquela noite não batia normal. Não bateu como bateu dentro do ventre de Maria. Não bateu quando ele foi crescendo e conheceu os amigos. Não, naquela noite o coração dele bateu muito mais forte. Tão forte que João Evangelista, perto dele na ceia, ouviu as batidas desse coração. Nessa hora, João quase deve ter percebido que estava para sacar fora o coração de Jesus. E era tão forte essa vontade de nosso Senhor expor o coração para o mundo, que um bendito soldado enfiou uma lança nele. Foi por pouco, porque jorrou água e sangue. Mas se tivesse ele ainda vivo, eu acho que teria sido a hora que ele tinha dito: toma. A figura do Sagrado Coração, ela é muito forte, porque é um dedinho assim e a outra mão assim. Não é assim? Ao mesmo tempo que ele quer que a gente olhe, que ele nos mostra, imediatamente ele já diz: é teu, e nos entrega. Podia ter sido só assim. Ou podia ter sido só assim. Mas ele queria que a gente olhasse. E ele quer que a gente entenda que ele nos entrega. Amém? Vamos nos desprender agora de tudo. Vamos desprender de tudo. É a maior dificuldade que nós temos. É nos desprender de tudo, de qualquer que seja a preocupação. Inclusive, a preocupação de saber como é isso. Como sente, como experimenta, o que eu vou ver. Não. Nada de nenhum tipo de preocupação. Nada de nada. Não vos inquieteis com nada. Nem com o que está aqui, nem com o que você deixou, nem com tudo que envolve você. Acabou. Fecha os teus olhos e diga assim comigo: Senhor Jesus, nada é nada. Repita: Senhor Jesus, nada é nada. Tu me dissestes: não vos inquieteis com nada. Amém? Vamos preparar o nosso coração para receber Jesus. Enquanto a gente se prepara, enquanto vão lá buscá-lo, tem algo que não é explicável. Tem uma música que, se a gente tivesse ensaiado, eu ia pedir para tocar ela agora, mas pode deixar. Uma música que um homem muito conhecido da teologia diz: ninguém explica Deus. Nada pode explicá-lo. Eu não tenho, nem o Magela, nem a Luísa, como explicar para você, fazer você entender, porque eu também não entendo. Como é que um Deus nos ama assim?
Como podemos explicar que Deus, imensamente grande, ao mesmo tempo pode ser tão pequeno e caber dentro do pão? Como eu, Jaqueline, vou explicar para vocês como eu poderia fazer isso? De dizer para vocês que o mesmo Deus que estava no seio da Virgem Maria e andou aqui com seus pés, está na presença do pão. Como? Irmãos, já disse Mário Portela, mistério é mistério. Não tem explicação. Só fé. Digo para você, se você não der esse passo, você não vai experimentar. Se você não der o passo da fé, você não vai provar desse grande mistério. No pão aqui diante de nós, sem nós compreendermos e nem querer explicação, está o corpo, o sangue, a alma e a divindade de um Deus que morreu de amor. E isso não tem explicação. Peça agora comigo o Espírito Santo. Porque Jesus disse que só Ele pode nos revelar esse amor. Só o Espírito pode nos mostrar Jesus. E de olhos fechados ou abertos, só a fé pode nos fazer experimentar a verdade aqui diante de nós, já já. Só a fé. Então, você mesmo aí, peça sobre você agora. Vem, Espírito Santo, porque eu quero ver Jesus. Eu quero experimentar Jesus. Eu quero provar da sua misericórdia. Eu quero experimentar desse amor que tantos experimentam. Não quero mais só ouvir palavras. Não, os discípulos de Emaús não queriam mais ouvir palavras. Eles queriam ver Jesus. E o Senhor, sabendo que era necessário que Ele falasse, como agora, nesse momento, é necessário que eu esteja aqui falando, Ele assim o fez. Mas num determinado momento, ao redor da mesa, os discípulos reconheceram Jesus. E é isso que vai acontecer com você nessa noite. Diga isso para Ele agora. Diga isso para você agora. Eu vou reconhecer Jesus no pão. Eu vou. Eu quero.